Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que damos início a mais um Caminhando Juntos. E hoje, na agradável companhia de Arlindo Ribeiro e Nilo Nogueira, esses dois companheiros, amigos do nosso querido Redenção. Tudo bem, Nilo? Tudo bom, Jaime. Boa noite. Boa noite, Arlindo. Boa noite aos companheiros que estão nos assistindo. Vamos Tudo, hoje fazer... Sim, é um prazer estar novamente aqui para esse trabalho. tudo bem, Arlindo? Tudo bom, Jaime. Boa noite, Nilo, boa noite, caríssimos companheiros e companheiras de casa. E vamos para mais um mergulho nos estudos kardecianos. Isso é muito bom. Isso é bom. Amigos, queridos, irmãos e irmãs também, que tocam o nosso coração e que nos acompanham. Porque o importante, nós consideramos, é isso, é não só assistir, mas acompanhar o raciocínio, refletir, tirar suas conclusões, porque nós não somos donos da verdade, não. O que nós estamos fazendo é difundir a obra de Kardec, muito pouco conhecida. Quer dizer, nós vamos lendo alguns tópicos e comentando juntos, e vocês caminhem conosco, vale a pena, tá bom? Então, vamos iniciar. O tema, Conselhos de Família. Esse tema está na Revista Espírita de janeiro de 1860. Conselhos de Família. Diz Kardec o seguinte: por certo, os leitores se lembram do artigo publicado em setembro último sob o título de Uma Família Espírita. As comunicações seguintes dão-nos uma prova. Com efeito, são conselhos ditados numa reunião íntima por um espírito eminentemente superior e bondoso. Mais abaixo, diz Kardec, o senhor Rabash, negociante de bordéis, que serviu de intermediário, teve a bondade de autorizar a sua publicação. Veja que coisa interessante, né? Kardec solicitou ao médium autorização para publicar a mensagem, né? Isso é muito bom. Só podemos felicitar os médios que recebem coisas semelhantes. É uma prova de que tem simpatias felizes no mundo invisível. Quer dizer, muitos médios se ligam a espíritos benfeitores no mundo espiritual. E, infelizmente, há médios, devido ao nosso estado ainda evolutivo, né, que se ligam a espíritos inferiores, em dificuldades e para lá pão duro. E com relação a isso, o que vocês têm a dizer? Bom, começando aqui, é interessante que ele coloca: só podemos felicitar os médiuns que obtêm coisas semelhantes, né? Isso aí já mostra que isso é uma conquista. Isso não é de graça, né? Você Isso. obter a companhia de um mentor, de um espírito superior, orientando, trazendo informações, participando das reuniões, isso é mérito, né? Está no livro dos médiuns, as condições para isso, né? Do recolhimento, né? Da unidade de intenções. Então, realmente é muito bacana, né? Quer dizer, a gente vê aqui aquilo que a gente estuda, né? No livro dos médiuns, você vê aqui acontecendo, exemplificado aqui, né? Aqui nesse texto. É muito interessante isso, muito bacana. É uma prova de que tem simpatias felizes no mundo invisível e que merece a presença delas nas reuniões deles, né? Isso. Muito bacana. E tem uma coisa
algumas coisas interessantes nesse primeiro momento, mas eu preciso dar spoiler de uma matéria anterior. Não é daqui, não, fique tranquilo. É de uma matéria anterior. Você sabe por quê? Ele fala aqui conselhos de família, né? Eu quero fazer uma correção, eu sei que essa correção não se deve a Kardec, mas assim, talvez um erro de grafia mesmo. Alguém deixou de digitar alguma coisa. Mas, na realidade, é assim, o texto de que originou esse aqui é O Lar de uma Família Espírita. E eu estou falando disso por quê? Porque é muito legal se as pessoas forem lá para compreenderem por que espírito eminentemente superior é esse, que é um espírito familiar, é uma pessoa que viveu, ele acabou de deixar o plano físico e vem dar a sua história, vem participar, mas ele não... o que eu quero lembrar é que isso não vem do nada. Ele, encarnado, ele já dava essa proposição, ele já ensinava, ele já compreendia o espiritismo com alguma antecedência, ainda sem ser espírita, porque o espiritismo não existia nessa definição que Kardec vai fazer logo depois. Então, é muito legal a gente falando disso, por quê? Porque o espírito superior, ele não está necessariamente só no plano espiritual, ele está aqui também, muitas vezes, no seio familiar, e vem para dar esse avanço, para possibilitar esse melhor entendimento, entende? Então, quando essa doutrina chega, ela encontra já alguns companheiros, alguns grupos familiares prontos, aptos, porque trazem essa noção íntima e vão entendendo com maior tranquilidade essa doutrina. É disso que se está falando nesse primeiro momento. Por isso que eu me reportei ao artigo de 1859, que é justamente esse lar de uma família espírita. É lindíssimo isso. Vale a pena que os senhores e senhoras vão até lá, para compreenderem Kardec, compreender por que isso chega aqui. Isso chega aqui porque lá tem um começo, e esse começo é bem construído no seio familiar. É bem legal isso. E veja bem, foram várias sessões, né? E as mensagens estão aqui. Nós vamos pensar alguns parágrafos, algumas frases das mensagens de algumas reuniões. Então, nós vamos pela primeira reunião, perguntando ao espírito protetor da família se podia dar alguns conselhos aos membros presentes, respondeu: sim, tenham confiança em Deus e busquem instruir-se nas verdades eternas e imutáveis que lhes ensina o livro divino da natureza. Coisa sensacional. Ele contém toda a lei de Deus, e os que sabem ler e compreender seguem apenas o caminho verdadeiro da sabedoria. Nada do que vem seja desprezado, pois cada coisa traz em si um ensinamento, e deve, pelo uso do raciocínio, elevar a alma para Deus e dele aproximá-la. Em tudo quanto ferir a inteligência, procurem sempre distinguir o bem do mal. O primeiro, para o praticar, o segundo, para o evitar. Antes de formular um julgamento, voltem sempre o pensamento para o eterno, que os guiará ao bem e não os enganará jamais. Quem é que vai comentar? Sou eu, vou primeiro porque a gente vai vendo que essas sessões que nós vamos vendo aqui, a beleza de pensamento desse espírito, né? Como articula e nos conduz de maneira muito adequada, muito rica. Veja, eu gosto de tudo nesse pequeno trecho, mas eu vou pensar no final para voltar ao início. Em tudo quanto ferir a inteligência, procurem sempre distinguir o bem do mal. O primeiro, que é o bem, para o praticar. O segundo, que é o mal, para o evitar. Então, olha, e isso está chamado, depois de ele nos alertar que tudo isso está instituído, está visível no livro da natureza. Olha que coisa. Não é num livro de um autor qualquer, não é nem mesmo no livro dos espíritos ou no livro dos médiuns, é no livro da natureza. Então, ele convoca-nos
para que sejamos homens e mulheres com olhos de ver. Quem tiver olhos de ver, veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça, porque a natureza dá essas respostas e nos conduz por caminhos seguros na medida em que observemos, que observando a atividade desse livro lindo da natureza, nós dificilmente nos enganaremos. E ele propõe que a gente, então, ore, né? Peça a Deus e ele não enganará. Por quê? Porque ele fala através da natureza, ele nos dá todas as lições, todos os mais firmes caminhos para os nossos passos seguros, né? Então, em princípio, é isso. Antes do Nilo, eu gostaria de dizer o seguinte, veja bem, ele falando em natureza, né? E hoje em dia há tanta preocupação, né, com relação à natureza, que o homem, de certa forma, prejudicou muito. Estamos aí a braços com dificuldades grandes, né? Os organismos internacionais estão aí tentando mobilizar os países a fazerem, a terem determinadas atitudes para evitar o pior, né? Mas nem sempre isso é aceito. Exato. E veja, Jaime, que a proposição é olhe para esse livro da natureza. E o homem hoje continua querendo destruí-la sem perceber que destruir a natureza é autodestruir-se, porque nós somos parte dela. Então é tão difícil, às vezes, perceber coisas tão óbvias. Cada vez que eu mato uma árvore, eu morro um pouco, porque eu elimino parte de mim mesmo nesse conjunto, nesse livro maravilhoso escrito por Deus. Agora, Arlindo e Nilo, cada vez que eu adentro assim, uma reflexão a propósito de uma mensagem como essa, eu imagino que diferença, né, das mensagens adocicadas, açucaradas, né, que a gente encontra aqui, principalmente no Brasil, né, mensagem de espíritos, mensagens místicas, e o espírito com palavras simples, nos dizendo coisas tão profundas, tão importantes. É isso que a codificação é maravilhosa. Fala, Nilo. E o que chama muita atenção é que um texto aparentemente, né, vamos dizer assim, enxuto, né, conciso, com poucas palavras. Sem palavrório, né? Isso. Como ele consegue trazer raciocínios em vários níveis. Você pode ir aprofundando isso, tirando considerações assim elevadíssimas. Por exemplo, quando ele diz que nada do que vejam seja negligenciado, porquanto cada coisa traz em si um ensinamento e deve, pelo uso do raciocínio, elevar a alma para Deus e dele aproximá-la. Ele está falando aqui da responsabilidade que a gente traz pela nossa iniciativa. Sair daquela coisa passiva de esperar que alguém diga que Deus me salve, Deus me mostre, os espíritos me mostrem, me digam alguma coisa, no sentido de resolver minha vida, né? E nos incentiva a usar o senso crítico em tudo, manter o senso crítico, não aceitar nada a priori de graça, sem passar pelo crivo do raciocínio, avaliar muito bem o que está sendo dito. Quer dizer, isso é um exercício que a gente deve fazer sempre, 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 todo dia, né? Isso tem começo, a gente aprende a ser assim, a viver assim, tem começo, mas não tem fim, daí para frente temos que passar a ser assim, estar sempre atentos, porque isso vai nos possibilitar um bom uso da lei de causa e efeito, um bom uso do nosso posicionamento diante das situações, dos acontecimentos, que posição tomaremos, que atitude teremos. Então, isso é fundamental, você vê que nível que isso está alcançando aqui. Né? Ô, Nilo, você falou uma palavra aí que ela me chamou a atenção, né? Porque esse aprendizado tem começo, mas não tem fim. Isso é grave demais, porque a gente está condicionado a achar que aprendeu, ponto. Não, aprendeu nunca, você está aprendendo todo dia. O aprender é eterno, porque o espírito é eterno. Progresso, a lei é progressiva o tempo inteiro. Então, a gente não para de aprender, a gente se conforma em aprender. Aprendi,
Pronto. Por isso que a gente vai para a faculdade, vai para... Aprendi. Olha para a vida, eu já sofri, eu já sei o que é isso. Não sabe nada. O universo é infinito, né? Diferente. O universo é infinito, né? A gente começa a aprender e vai de eterno, aprendendo sempre, né? E olha bem, a natureza nos mostra uma diversidade extraordinária, né? É a beleza de Deus, né? Eu acho. Diversa e contínua, porque o diverso, veja, e eu falo da continuidade porque nós sempre é a noção do acabar, né? A noção da morte, e a natureza mostra que nada é finito, tudo se transforma, as coisas vão se transformando num processo enorme, longo. Então, tudo isso devia nos fortalecer e não enfraquecer os homens, como tanta gente se sente enfraquecida quando tem a ideia de finitude. É algo que acaba. A árvore, quando morre na natureza, ela cai e se doa ao tempo, se doa ao solo e permite que outras plantas subam sobre ela. E a gente perde essa noção, né? A natureza, ela traz o exemplo da simplicidade, da naturalidade das coisas, que tudo tem começo e fim, tudo tem um propósito, não existe nada solto, sobrando na natureza, tudo está encadeado em alguma coisa. E vem o homem, na sua onipotência, achando que pode prescindir, pode viver à parte da natureza, criando seus próprios mecanismos, seus próprios, enfim, seus meios, né, como se pudesse superar a natureza e viver à parte dela, né? Quer dizer, é um grande engano, né? No caso aqui, o Espírito nos convida a respeitar a natureza e aprender com ela, né? Respeitar a natureza, nós temos que respeitar a natureza. E, à medida que a gente respeita, a gente consegue ver a beleza dessa diversidade. Bom, vamos na segunda sessão. Eu vou inicialmente, a segunda sessão, a mensagem é maior. Então, eu vou ler a primeira frase que ele disse: Boa noite, meus filhos. Depois ele diz: se me amais, procurai instruir-vos. Reuni-vos muitas vezes com esse pensamento. Vai lá, quem é que vai agora? Jaime, olha só, eu pegaria esse... Mas você me permite fazer um último comentário aqui nesse trecho anterior, que eu acho relevante porque a gente está... Ele termina assim: antes de formular um julgamento, voltem sempre o pensamento para o eterno, que os guiará ao bem e não os enganará jamais. Né? Então, quando ele coloca isso, parece um conselho moral, as pessoas estão acostumadas com aquela, ainda ser embalo, a gente ainda vem naquele embalo do moralismo religioso tradicional, mas aqui ele está apontando para a gente começar a colocar nossa atenção nos interesses da vida eterna, da vida espiritual, e não nos interesses materiais, que são passageiros. Então, quando ele fala, antes de formular um julgamento, vamos olhar com o olho espiritual, da vida espiritual, do que é justo, do que é correto, do que é para o bem, porque é para lá que nós estamos nos encaminhando, e não julgar de uma forma imediata, considerando os interesses materiais. Até isso aqui você vê como a lição ela é riquíssima, essa lição que ele dá. Quer dizer, a importância da gente começar a caminhar, agir, pensar, considerando que a vida espiritual é mais importante, é prioritária. Ela vem antes dos interesses materiais, né? Agora, Nilo, então vamos voltar lá. Se me amais, procurai instruir-vos. Reuni-vos muitas vezes com este pensamento. Sim. Quer dizer, isso mostra a ligação das pessoas a esse propósito, a esse aprendizado, né? Se as pessoas estão entendendo a importância de ter uma visita como essa, periódica ou regular, não sei como deve ser regular, né? Porque são várias sessões que tem. Isso. Quer dizer, se eles valorizam isso, né? Se eles acham isso importante, valorizam, então eles
tem que se unir nesse pensamento, tem que começar a se alinhar com esse propósito, tem que estar alinhados com essa ideia de se instruir, crescer e começar a entender a vida num sentido maior, né? E ter a unidade ali de raciocínio entre as pessoas, né? Elas pensarem da mesma forma, todos estarem em uníssono, né? Como a gente colocou aqui uma vez, sendo um feixe, né? Feixe O de mesmo varas, isso propósito. mesmo. Interessante. Vamos lá, Lindo? Eu gosto da sequência. A sequência é muito interessante, porque ponde vossas ideias em comum. Aí ele diz assim, é um Aonde está isso? excelente... É um pouco abaixo, é logo depois dele. Tá. É um pouquinho abaixo. Ponde vossas ideias em comum. É um excelente meio, pois, em geral, só intercambiamos as coisas que julgamos boas. Então, assim, esse convite é muito interessante. E, novamente, eu me reporto lá a 1859, ao artigo anterior, porque ele fala exatamente disso, né? Como esse grupo, esse núcleo familiar já se reunia antecipadamente, e então isso vem numa estruturação. É só para lembrar sempre as pessoas, isso não é uma coisa extemporânea, isso é uma proposição que esse grupo assume, que esse núcleo familiar assume, e esse espírito à frente, quando você vê, ele prepara a família para deixá-la, fisicamente falando, e vem com essa proposição, trazendo esse fortalecimento, né? Dando bojo a essa coisa toda, mas no passo a passo, dizendo a cada um e a todos eles, como é importante que a gente... Olha aquela questão da união de pensamentos para a gente estabelecer as melhores coisas, ou conquistar, ou alcançar as melhores informações, as melhores respostas dos espíritos superiores. Então, tudo isso cria uma ambiência muito favorável, que um espírito desse porte vem e só tem que, como fala, espargir esse saber tão lindo e fortalecer o saber do outro, porque vai todo mundo caminhando junto, com muita tranquilidade, com o coração aberto, com a cabeça plena de entendimento, compreendendo cada etapa dessas orientações e participando. Então, você fica num jogo muito bom, vai e vem, é uma via de mão dupla, mas que cria um círculo virtuoso, muito rico para a família, né? Muito rico. E acho importante porque o Espírito de Verdade, né, faz uma advertência muito séria do Evangelho segundo o Espiritismo aos espíritas: espírita, amai-vos, este primeiro ensinamento, instruí-vos, o segundo, né? Então, ele aqui fala na questão do instruí-vos. E nós aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos procurando. Por que é importante que eu leia o texto e cada um de nós vai, dentro desse texto, avaliar e estender o raciocínio, ampliar, né, o raciocínio desenvolvido aqui pelo Espírito? Porque tem muita gente que lê o texto, mas não amplia, ele começa no achismo. Mas eu penso assim. Olha, se você pensa assim ou assado, é muito importante para você. Mas o que nós estamos falando aqui é de instrução a respeito dessa doutrina transformadora. Então, a gente vai procurar, e tem procurado, e os expositores, a nosso ver, deviam dar esse trato, a explanar o que a doutrina propõe, e não o achismo, que a gente... mas eu penso assim, eu acho assim. Tudo bem, mas a doutrina pode estar em confronto com o seu pensamento, a sua opinião. E o nosso propósito aqui é tentar trazer a doutrina para o conhecimento de todos, para nós, mostrar coisas interessantes de Kardec que não se conhecia e não se conhece ainda, né? Bom, vamos continuar. Jaime, eu acho que há uma coisa a mais, dentro do que você colocou, há uma coisa a mais aqui,
que nós vamos ver que nessas sessões, esse espírito que se demonstra efetivamente superior, ele traz uma instrução. E traz uma instrução não aquela do eu acho, mas aquela que é em consonância com o que os espíritos elevados sempre trouxeram. Então é isso, porque a gente tem hoje na nossa prática aqui, o espírito tal, assim, 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 estou falando de tal, diz que agora vamos fazer assim, independente do que a doutrina propõe que seja. Isso, né? isso. Então é diferente aberto, isso aqui é instrução séria, é um espírito falando de forma ponderada e absolutamente em consonância com a doutrina. Né? Então é importante. Aí continua ele, hein? Quando vos vier um pensamento para julgar de seu valor, perguntai-vos se podeis tornar o público sem inconveniente, e se não fará mal. Se vossa consciência vô-lo autorizar, não temais, vosso pensamento é bom. Dai-vos bons conselhos mutuamente, e nisso só tendo em vista o bem daquele a quem os dais e não o vosso. A união dos corações é a mais fecunda fonte de felicidade. Olha, eu acho isso aqui de suma importância. Ajudar a pessoa a partir dela, né? Quem é que vai falar? Olha só, Jaime, eu posso começar aqui, Arlindo? Claro. Ele traz aqui uma reflexão muito importante, né? Dai-vos mutuamente bons conselhos, tendo em vista somente o bem daquele a quem os dais, e não o vosso. Ele está falando aqui, né? O agir sem segunda intenção. É o agir abertamente, francamente, de uma forma direta. E se você está conversando com uma pessoa, tem você de um lado, a pessoa do outro, e o importante é o entendimento. Qualquer coisa que fuja disso, a gente pode chamar de manipulação. Qualquer intenção, qualquer coisa que você faça com outra intenção não expressa, não dita, escondida nas palavras, isso se chama manipulação. Né? E ele fala, a união dos corações é a mais fecunda fonte de felicidades. O que é isso, a união dos corações? Vamos ser todos amiguinhos? Não é isso. A gente tende a fazer uma compreensão disso ainda muito pueril. Né? A união dos corações é você poder ter a sua consciência tranquila diante de uma outra pessoa. É de você poder estar francamente se relacionando, sem subterfúgios e sem mentiras. Então, isso é a união dos corações, é você poder se aproximar de uma pessoa sem receio, sem vergonha, sem medo. Então, quer dizer, isso é o nosso objetivo, né? Quer dizer, precisamos treinar isso para um dia podermos ser assim com todos, não é verdade? Acho Nos que ele relacionando, né, Nilo, com o outro, com transparência, com fraternidade, isso, né? Isso. Uma proposta solidária, né? Esse é o nosso caminho, a ideia de futuro é para isso, né? Do espírito superior, do espírito esclarecido, é isso. E quando a gente pensa, né, em estudo, em progresso, em elevação, nós estamos falando disso, de melhorar a qualidade das nossas relações. Isso. Né? O nosso planeta está evoluindo, a gente vem lá da barbárie, lá do planeta primitivo, do mundo primitivo. A ideia é que a gente evolua, que a gente melhore como pessoas. Como? Assim, tendo relações mais, como se diz, popularmente falando, na paz, relacionamentos verdadeiros, desprevenidos, né? Sem segundas intenções. Uma coisa é você desejar alguma coisa e precisar se entender com a pessoa. Você vai e se entende abertamente, diretamente naquilo que você precisa. Né? Se você se chateou, se você se magoou com alguma coisa, você chega e fala, olha, não gostei daquilo, o que é que houve, por que você fez aquilo? Você vai conversar. Agora, agir aparentando uma coisa, querendo outra, aí a confusão está formada. Né? É disso que a gente tem vivido aí na história. Né? Ô, Nilo, tem uma frase aqui nesse texto que eu pulei, mas ela é interessante, diz assim, vossa recompensa estará no prazer experimentais em serdes úteis. Mas úteis na medida em que a gente busque o bem-estar do outro.
e não a gente queira se projetar como alguém conselheiro, guru, ou coisa nesse sentido, né? Ter autoridade sobre o outro, A né? gente é amizade, é companheirismo. Ninguém quer ser superior ao outro. Estamos num ritmo de aprendizado, não é isso, Arlindo? É bem assim. Eu vou pegar aquele finalzinho do Nilo, porque o Nilo usou uma frase, uma das frases que eu gostei aqui, que é essa sobre a união dos corações, é a mais fecunda fonte de felicidades. Mas o complemento dela eu gosto ainda mais. E, se muitos homens são infelizes, é que só procuram a felicidade para si mesmos. Então, é a briga, o eterno ensinamento dos espíritos superiores para que nós abandonemos o nosso egoísmo, né? Porque o negócio é pesado. A gente pensa que não, daqui a pouco está lá querendo apenas para nós mesmos. Então, a gente joga tudo fora, porque ele começa lá nesse início, ele fala assim: quando vier um pensamento, para julgar de seu valor, perguntai-vos se podeis torná-lo público sem inconveniente, e se não, fará mal. Então, tudo está nas nossas mãos, né? A gente está convidado o tempo inteiro, através dessas orientações, desses benfeitores, a olhar para a gente, a se olhar, se identifica, porque o cara disse lá atrás assim: olha o sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então, e a gente não insiste em não querer fazer esse exercício, porque é esse exercício que nos possibilita seguir e compreendendo essas orientações. Porque a gente só compreende essas orientações quando a gente se reconhece minimamente com as nossas dificuldades que nós temos, e também com os nossos valores. Mas, assim, tem que estar cada vez mais claro isso para nós, as duas faces da nossa moeda, para que a gente possa seguir esse roteiro com tranquilidade. Porque, como eu fico repetindo o tempo todo isso, não há mágica, isso não acontece num passe de mágica, nada disso é feito do dia para a noite, num estalar de dedos, isso é construído. E essa construção depende do auto-olhar. Se eu não me olho, eu não consigo ver nada disso que está aqui fora, porque isso não tem não faz significado nenhum lá fora. Só quando eu consigo me ver é que eu consigo ver o outro. Fora isso, a gente não consegue avançar, essa é a impressão que eu tenho, né? E é o que eu acho que vem trazendo aqui, esse convite para a gente se olhar, que olhando-nos, percebendo a nossa dificuldade e as nossas possibilidades, nós conseguimos traçar esses caminhos e seguir com mais segurança. Ninguém dá salto para a perfeição, mas a gente vai mais seguro, né? E essa frase, se me permite terminar aqui, né, como o Arlindo colocou aqui, essa frase é importante: muitos homens são infelizes e porque só procuram a felicidade para si mesmos, né? A gente está falando aqui das relações utilitárias, né? A coisa porque que acontece? Que um dos grandes fatores, né, além daquele hábito que a gente traz lá de trás, do egoísmo, né, das coisas voltadas muito para a gente, porque isso está ligado à questão material. Porque quando a gente pensa que se eu der o que eu tenho para o outro, eu vou ficar sem. Isso está mostrando uma identificação com a necessidade das coisas materiais. É porque eu ainda estou muito identificado, a matéria ainda exerce um poder muito grande sobre mim. Então, eu penso que eu tenho que pensar primeiro em mim, porque eu preciso sobreviver. Então, isso faz com que as pessoas, né, pensem na questão da felicidade, primeiro eu. Agora, quando a gente consegue ir se desligando disso, começar a entender a vida espiritual, nós somos imortais, né? A reencarnação, teremos muitas reencarnações, o plano material é provisório, a gente vai deixar isso tudo aqui, a gente começa a entender o que é pensar no outro. Porque pensar no outro é também pensar em mim. Né? Nesse outro sentido, na vida espiritual, na vida eterna. Né? Então, acho que o que dificulta muito é a gente ficar ainda priorizando demais as necessidades de natureza material. Isso tem nos atravancado, tem nos atrasado o progresso. Essa mudança a gente precisa fazer. Não é dizer que as questões materiais não importam, não é isso. A gente tem que frisar sempre, porque amanhã vai ter alguém que diz: então a gente tem que abandonar tudo, fazer igual São Francisco. Não.
Nós ainda não né? estamos lá. Mas é colocar as coisas nos seus devidos lugares. Cada coisa tem a sua importância, né? Isso. A Olha, proposição... vou voltar à frase que eu deixei de falar, porque eu acho que ela tem uma conotação especial para mim. Vossa recompensa estará no prazer que experimentais em serdes úteis. Porque, veja bem, quando a gente se propõe a ajudar uma pessoa, essa ajuda tem que ser feita a partir das necessidades dela. E não nós querermos uniformizá-la com a nossa crença, uniformizá-la com o nosso modo de ser, com o nosso modo de pensar. Nós temos que realizar a ajuda conversando com ela e em partindo dela, das necessidades dela, não necessariamente impondo o nosso modo de viver, porque pode não estar adequado às necessidades dela. Eu acho isso aqui muito importante. Não, Bom, eu acho também, porque muita gente quer ajudar, mas quer dizer como o outro tem que fazer. Então, tem que fazer como eu estou falando. Olha, faz o que eu digo, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Quer dizer o que o outro tem que fazer, né? Agora, tem uma questão também. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio do outro. Qual é a necessidade do outro? O que ele está precisando, né? Qual ajuda ele quer? Para quê? Até para eu saber se eu posso dar essa ajuda ou não. Isso. Se eu acho o que ele quer, se é viável, se não é, se isso está dentro dos meus princípios ou não, enfim. Mas essa questão também do ser útil, Jaime, a gente precisa pensar que ser útil não é só fazer alguma coisa por alguém, no sentido de ajudar, dar alguma coisa. Ser útil também, às vezes, é a gente poder oportunizar a pessoa a pensar, refletir, um momento, às vezes, de crescimento para ela. É claro. Ainda que seja um confronto, ainda que você tenha que dizer alguma coisa para a pessoa, não no sentido de ofender ou de diminuir, mas de poder falar, levantar alguma questão para ela pensar também. Eu acho que a transparência. Isso. Né? Ser útil é isso também, é ajudar a pessoa a refletir para que também possa, lá com as suas reflexões, poder crescer em algum sentido também. Né? Aí, Nilo, eu volto àquela questão do bonzinho, né? O bonzinho quer agradar todo mundo, então ele jamais desagrada alguém contrariando um modo de pensar que às vezes precisa, com fraternidade, com transparência, ser contrariado, mostrar um outro lado, uma outra proposta que vai dar mais satisfação à própria pessoa, né? Claro, o bonzinho nunca diz não, né? Isso, o bonzinho nunca diz não. Ele diz não, tem dificuldade, ele quer sempre agradar, e no final ele ainda culpa os outros pela infelicidade dele, né? Ninguém me entende, ninguém, puxa, eu faço tudo por todos e ninguém me entende. Então, assim, é complicado. O bonzinho é um problema. Vamos deixar de ser bonzinhos, né? Você vê, Nilo, que o Espírito está nos levando aqui é a raciocinar. Ele não está dando as soluções, ele está nos levando a raciocinar. Com todo respeito aos médiuns brasileiros, e que são importantes, claro, essas mensagens me atraem mais porque elas exercitam o meu pensamento, a minha reflexão, né? Como faz com vocês. Sem isso, Jaime, não tem como, porque se eu costumo dizer para os clientes, ser feliz dá trabalho. Ser feliz dá trabalho. Por quê? Porque a gente tem a nossa responsabilidade com a condução das nossas coisas, nós temos que refletir, temos que pensar nas nossas posições, temos que saber dar limite aos outros. Não, essa coisa do bonzinho é uma receita para infelicidade. Claro. Nós não temos que ser bonzinhos, nós temos que ser verdadeiros, transparentes, honestos, né? Isso basta, né? Respeitar o próximo. Porque há pessoas, nós estamos numa sociedade de uma diversidade muito grande de caracteres, inclusive, né? Há pessoas que, se você não der um basta, ela acaba rompendo com os limites até da urbanidade, né? Exato, sim. Ela acaba até te agredindo sem que você deseje uma relação dessa, né?
Jaime, Nilo, é, porque tem ainda um trechinho aqui, porque é tão rico isso, mas, enfim, é só esse pequeno momento aqui, que, veja, ele termina, completa ali dizendo assim: digo a felicidade e não a fortuna, porque até aqui, esta última só tem servido como sustentáculo à injustiça. Mas olha como ele termina. E o objetivo da existência é a justiça. Quanta coisa para se pensar com relação a isso. isso. Né? Porque a gente vai num afã tão grande e esquece disso. Olha que isso esta última só tem servido como sustentáculo à injustiça, porque a gente vai nesse afã, nessa busca, eu quero vencer, eu preciso passar. E aí a gente, porque todo mundo quer a justiça para si, mas esquece que se todo mundo precisa de justiça, onde é que está a sua mão justa, meu caro amigo? É isso aí. Que ação é essa que você pratica? Porque ele propõe lá que a gente pense, e se pensar e julgar que não vá ter nenhum problema, aí a gente pode executar. Porque a gente tem um compromisso com essa vida. Olha, a vida, o objetivo da existência é a justiça. Isso. E agora ele vai falar o seguinte: ora, se a justiça fosse praticada entre os homens, o mais afortunado seria aquele que realizasse maior número de boas obras. Se, pois, quiserdes tornar-vos ricos, meus filhos, praticai muitas ações boas. Pouco importam os bens do mundo. Não é a satisfação da carne que se deve buscar, mas a da alma. Aquela é efêmera, esta é eterna. Não que nós não tenhamos prazer em estar aqui. Aliás, tem uma mensagem muito interessante do Espírito Protetor no livro Evangelho segundo o Espiritismo, é o homem no mundo, né? Nós estamos aqui com determinada finalidade, né? Nós temos também que usufruir dos prazeres que a vida material, a existência material nos proporciona, senão a vida começa a se tornar muito draconiana, só falar em punição, espera aí, nós temos que ter alegria, o coração precisa vibrar, senão ele não vai conhecer o que é amor, o que é esperança, o que é misericórdia, não é mesmo? Sem dúvida, já. Quem vai falar? Isso, posso começar, Leandro? Pode, fique à vontade. Isso que você falou, Jaime, é importantíssimo, né? Porque o mundo material é um mundo que assim possibilita prazeres de natureza física, né? Além de outros também intelectuais e tudo, mas preponderantemente o bem-estar físico. A gente busca o bem-estar físico. Isso é a fonte de prazer, né? E nisso nós esbarramos nas questões de relacionamento. Essa busca pelo prazer vai nos colocar em atrito na convivência, e é aí que a gente vai ser convidado a se melhorar, a saber, né, doar, abrir mão, postergar a realização de coisas. Isso é o nosso aprendizado. Mas, assim, eu gostaria de voltar a essa questão da justiça aqui, porque eu penso assim, aqui isso me despertou um raciocínio que eu achei muito interessante, né? Quando ele fala assim, né? A felicidade não a fortuna, porquanto esta última só tem servido como sustentáculo à injustiça, ou seja, a fortuna, né? E o objetivo da existência é a justiça. Quando ele fala só tem servido como sustentáculo à injustiça, ele está falando do passado do homem, né? O apego às coisas materiais, né? A fortuna, né? E o objetivo da existência é a justiça, ou seja, o futuro. Aqui está falando do ser verdadeiro, né? De ter uma relação transparente, né? Quando você tem uma relação transparente, você está indiretamente respeitando o próximo. Então, nós estamos falando de justiça. Quando você tem atenção a essas coisas, você está atento a que as coisas ocorram como devem ser, da forma correta, o justo entre as relações, o que é justo, o que é correto, o que é verdade, no final das contas, né? Então,
A injustiça vem justamente disso, né? Pode vir pela ignorância, pelo desconhecimento, pela ingenuidade, vem pelo egoísmo, também pela inveja, pelo desejo de vingança, tudo isso motivado pelo apego às coisas materiais, né? Claro que isso é um processo, isso é evolução, mas precisamos começar a entender esse processo acontecendo em nós, porque senão a gente vai ficar eternamente apegado a isso, né? Então, a questão da justiça é interessante como é que essa lição alcança um nível assim de entendimento muito bacana, né? Fala do apego, da injustiça, o mundo injusto, né? Que Mundo ele é injusto, isso é gerido interessante. baseado na ganância, no ter, nas coisas materiais. E quando você pensa num mundo futuro justo, é justo por quê? Porque se tem respeito ao próximo, aos direitos do próximo, tem respeito e busca-se o entendimento entre as pessoas. Quando se Não fala, quando ele fala aqui em realização de boas obras, veja bem, há que se entender que não são só aquelas obras da caridade, no centro espírita, as boas obras no sentido maior também. na vida. Por exemplo, Helder Câmara, que para mim foi um dos grandes prelados da Igreja Católica, eu tenho uma admiração pelo Helder Câmara. Ele, certa feita, ele disse o seguinte: veja, quando eu ajudo a matar a fome, dar uma sacola de alimentos aos pobres, quer dizer, uma boa ação, dizem que eu sou cristão. Se eu pergunto por que eles são miseráveis e passam fome, me chamam de comunista. Porque para nós trabalharmos na injustiça, é preciso também nós trabalharmos para que essas pessoas saiam da miserabilidade. É o que Dom Helder diz. Quando eu pergunto por que elas passam fome, me chamam de comunista. Agora, na medida em que eu estou atendendo às necessidades imediatas dela, que é preciso fazer, aí eles dizem que eu sou cristão, que eu sou bom, que daí por diante. Está ajudando os pobres, está dando para os pobres e tal. Que Isso. bacana, né? Agora, Fala, mexer na Arlindo. questão social. Isso. Não, que já me falou no Helder, e eu fiquei me lembrando que por esses dias aí o Lancelotti foi acusado por uma certa figura pública porque estava dando comida aos pobres. Olha só, que coisa terrível. Mas a gente não está conseguindo mudar muito, mas enfim, eu queria pegar aquele trechinho que vocês já comentaram, mas é porque eu achei ele muito interessante por dois momentos, que é quando ele fala dessa dificuldade, né? Eu digo a felicidade e não a fortuna, porque até aqui esta última só tem servido como sustentáculo à injustiça e o objetivo da existência é a justiça. Ora, se a justiça fosse praticada entre os homens, o mais afortunado seria aquele que realizasse maior número de boas obras. Então, quer dizer, o que é fortuna, né? A definição que ele faz de fortuna como realização das boas obras, aí a gente tem que voltar um pouquinho acima para compreender que essas boas obras têm a ver com aquela vossa recompensa estará no prazer que experimentais em serdes úteis. Olha como é que essas coisas se casam, né? Porque essas boas obras têm sempre esse sentido da utilidade, não é de utilitarismo, não é de utilidade, de tornar útil ao outro, de ser capaz de produzir o melhor para o outro e com o outro, né? E se for com, é melhor ainda, para que a gente não fique nessa proposição de eu dou, né? Senão os caras viram, tem que ensinar a pescar, mas se não der comida, o cara morre com o anzol na mão. Então, isso não dá mesmo. Tudo certo. Isso então, mesmo. A gente tem que ter essa clareza dessa necessidade da utilidade, porque quando a gente age de maneira a ser útil ao outro, a gente está realizando essa boa obra, desejando que o outro alcance, como vocês já colocaram ainda agora aí, falando, por exemplo, dessa coisa de ajudar o outro a ser, e não transformar o outro no que eu quero que ele seja. Essa é uma diferença fundamental. Mesmo. E a gente sempre faz, na maioria das vezes, a gente faz isso, né? Pegou a linha correta aí, Arlindo. Isso mesmo. Então, é isso. Entende? Então, a gente lembrar que essa utilidade na ação tem a ver com essa
com essa boa obra, né? Com se fazer essa boa obra. Isso. A maior dificuldade, Arlindo, eu acho, para isso, é a gente conseguir, primeiro com a gente mesmo, né? E depois levar isso para nossas relações. É a gente poder estar, vamos dizer assim, alinhado com a proposta de buscar a verdade das coisas nas relações, buscar o entendimento. Porque quando a gente chega para conversar com alguém, às vezes, se você chega trazendo alguma questão mais delicada, muita gente se sente, como se diz, atingida, se sente melindrada, de alguma melindrada, e isso às vezes dificulta o entendimento. Acho que a nossa preocupação no momento em que estamos, né, na nossa trajetória evolutiva, eu acho que seria muito bom se a gente conseguisse trazer assim a transparência, como o Jaime falou, para as relações, trazer a busca da verdade ali dos fatos ou das questões que estão sendo tratadas, tratar da coisa de uma forma natural, verdadeira, sem subterfúgios. Acho que se a gente busca agir assim, a verdade vai se estabelecendo e a justiça tende a acontecer. A gente não precisa se preocupar, a justiça é o resultado de quando você age corretamente. Não é só isso. Você não sai para fazer justiça. Isso. Você faz a boa obra que a justiça se estabelece. Isso. Você vai se entender com a pessoa. Você vai buscar a verdade, o entendimento, a harmonia, a harmonização com o próximo, né? E aí a justiça se faz como consequência. Olha, essa frase final, eu queria só vê-la porque eu guardo essas palavras perigosas, né? Perigosas porque depende de quem ouve, né? Pouco importam os bens do mundo. Não é a satisfação da carne que se deve buscar. Olha, gente de casa, não está falando nada contra o sexo, não, viu? É carne no sentido da matéria, né? Porque senão a pessoa vai achar que isso é alguma coisa meio carola, não é isso, não. Ele está falando da desmaterializar-se mesmo, dar menos valor ao que é material, ou não deixar subjugar-se pelo que é material. Essa aqui é a lógica, né? Senão a gente pode ficar pensando aí que ele está falando de alguma coisa que não é. Então, é bem bonito isso. É interessante. É o prazer de quando se está encarnado, né? Isso. O prazer, satisfação da carne é isso, né? Quer dizer, vamos agora na terceira sessão. Ele diz o seguinte: tende confiança em Deus, que jamais abandona os que fazem o bem. Aquilo que julgais o mal com frequência só o é em relação às vossas concepções. Também, às vezes, o mal real vem apenas de um desânimo ocasionado por uma dificuldade, e que a calma de espírito e a reflexão teriam evitado. Assim, refleti sempre, e como já vos disse, referi tudo a Deus. Nós vamos parar aí, a mensagem continua, e é importante o restante. Mas eu queria, nesse primeiro parágrafo, ver o que vocês gostariam de dizer. Posso? Pode. É engraçado que esse parágrafo está todo marcado por mim, porque... eu também. Não, a mensagem tem muita coisa interessante, mas eu já marquei esse primeiro parágrafo aí, que ele realmente está muito interessante. Primeiro que a gente lembrar que ele segue um encadeamento, né? Você olha o anterior, aí já começa com ele dizendo assim, olha, tende confiança em Deus, que jamais abandona os que fazem o bem. Né? Não é nem que ele abandone os outros, não. É que nós, os que fizerem o bem, se sentirão mais ligados a ele, com certeza, mais fortalecidos pelas vibrações que veio do alto, né? Então, essa ideia é muito interessante, para a gente também não pensar que Deus abandona o outro, não abandona, não. Só que é aqueles que não abandonam o bem, é que não são abandonados pelo bem, que na realidade é a sua atitude que te afasta ou te aproxima do que há de melhor, né? Então, é legal isso. Aquilo que julgais um mal, com frequência só é em relação às vossas concepções. Eu fico, desde que a gente começou esse estudo hoje, tem uma coisa reverberando na minha intimidade o tempo todo, porque tem lá um momento se não me falha a memória, é o Sermão da Montanha, em que se fala exatamente dessa coisa, né? Porque é assim, é você viver o seu dia. Isso.
o dia basta as suas dores. As suas preocupações. Eu acho que as suas preocupações, é a gente viver aquele momento que se está vivendo com toda a atenção voltada para ele, porque a gente prepara o futuro agora, não é ficar, meu Deus, se eu fizer hoje, amanhã o que será? Você não vai sair do lugar, essa paralisia complicada, qualquer dor, qualquer dificuldade que vem, se você se centra nela, você não vai sair dela nunca mais. Mas viva só aquele dia, viva aquele momento. E esse dia pode ser um mês, 2, não importa. Viva o momento que você está vivendo, para que desse momento se tire os frutos de aprendizado, de compreensão, de entendimento. É claro que ele põe como base lá, atende confiança, e aí você vai jamais se sentirá abandonado. Essa confiança é vital. Ele fala disso o tempo todo, desde o primeiro momento ele fala nessa confiança em Deus. Ele diz lá na primeira, e não os enganará jamais, Deus. Isso. Então ele vai o tempo todo nos concitando a essa confiança, a essa ligação com o Pai, com o Criador, com o Eterno. Ele nos convida a olhar a natureza, no livro da natureza, para a compreensão disso, para que a gente saiba como fazer melhor, para que a gente saiba como enfrentar a adversidade, porque a natureza é diversa. E tem as adversidades da natureza que são por elas mesmas consertadas, nutridas, substituídas. Nós estamos nesse mesmo jogo. Só que, como nós somos os raciocinadores, nós precisamos estar com esse raciocínio voltado para o momento em que vivemos. Vamos vivê-lo com o que ele nos apresente, com o intuito de crescer com ele, de aproveitar dele e dar a ele o nosso melhor, para que a gente consiga crescer com um momento de dificuldade, de dor, seja ele qual for o momento, nós possamos tirar dele aquilo que há de melhor, porque em todos os momentos nós aprendemos. Há lições importantes, né? Há lições importantes, é não perder isso de vista, porque a gente às vezes perde, e por isso que entra no desespero, a gente se desfilia de Deus. É psíquico isso, né? A gente se desfilia, e aí a coisa se complica muito, né? Agora, eu queria a atenção de vocês, seguinte, porque o tempo está quase esgotando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o Nilo que comece analisando esse próximo texto, que eu acho que é muito bom. Ele diz o seguinte: quando experimentardes qualquer pesar, longe de vos abandonardes à tristeza, ao contrário, resisti e fazei todo esforço para triunfar, pensando que nada se obtém sem trabalho e que muitas vezes o sucesso é eriçado de dificuldades. Invocai o auxílio dos espíritos benevolentes. Eles não podem, como vos ensinam, fazer boas obras em vosso lugar, nem obter algo de Deus para vós, pois é preciso que cada um ganhe por si mesmo a perfeição a que todos estamos destinados. Não podem inspirar-vos o bem, sugerir-vos conduta conveniente e ajudar-vos. Jaime, mais podem inspirar-vos. Peraí, como é que está? Mais podem inspirar-vos, é porque você leu não. Mais podem inspirar-vos o bem, sugerindo-vos conduta conveniente. Conduta conveniente, não, que pior que eu me perdi aqui, então. Espíritos benevolentes, né? É depois disso. Isso. Eles não podem, como vos ensinam, fazer boas obras em vosso lugar, nem obter algo de Deus para vós, pois é preciso que cada um ganhe por si mesmo a perfeição, a que todos estamos destinados, mas podem inspirar-vos o bem, sugerir-vos conduta conveniente e ajudar-vos com seu concurso. Não se manifestam ostensivamente, mas no recolhimento. Quem é que gostaria de comentar que esse trecho, veja bem, nós vamos buscando nos encerrar com um comentário desse texto. Porque, veja bem, são 5 sessões. Nós vamos terminar com essa terceira sessão e convidar os amigos que nos assistem a buscar a Revista Espírita, porque o que nós fazemos também é tentar estimular as pessoas a lerem, a buscar, a refletir,
a não dependerem só dos nossos comentários, elas buscarem também ler, né? Para refletir. Vamos lá. Bom, para fechar, né? Eu acho esse texto aqui, nossa, de uma importância assim. Eu acho que ele vem trazendo é a chave para a gente abandonar o modelo velho de crença, né, de relação com Deus e começar a entender qual é o caminho para nós construirmos o nosso futuro, né? A gente sair daquele modelo de Deus como alguém, um espírito, um ser que vai interceder por mim, me beneficiando, né? E para a gente começar a entender que Deus está em toda parte, é uma força, é uma energia, ou seja, a energia e a força dele está o tempo todo agindo, ela não precisa que a gente peça, se a gente sintoniza, a gente já começa a receber. Né? Então, quando eles falam isso, invocai em vosso auxílio os espíritos benevolentes, ou seja, as pessoas têm a ideia de que uma vida feliz é uma vida sem dificuldades, sem obstáculos, sem problemas. Agora eu vou só ser feliz. Isso é uma ilusão passada por certas histórias, filmes e tal. Não é isso. A vida na matéria é um desafio para nós. Por quê? Porque ainda estamos aprendendo muitas coisas. Vamos errar, vamos tropeçar. Agora, o que é importante, eles dizem aqui, nos momentos de dificuldade, sintoniza com essa energia, com essa força, porque, por mais que a situação seja difícil, alguma saída vai ter. E vai ser de acordo com a nossa capacidade de percepção, o merecimento segundo o esforço que a gente estiver fazendo, merecimento que eu digo como uma consequência natural do esforço que você faz. Né? Perdão, Nilo, perdão, é só para lembrar aos companheiros que os eleitos não são eleitos por ninguém, não. É ele que alcança esse status, ele busca, ele constrói e chega lá. Constrói isso aí. E esse movimento, a gente precisa começar a entender que é essa grande mensagem que a doutrina espírita, além de nos mostrar, né, o mundo, nos descortinar a verdade sobre a vida no sentido maior, vem nos dar esse recado. O seu futuro está em suas mãos. Não espere que Deus tire os problemas, porque nós iremos enfrentar as dificuldades, os obstáculos, os problemas e ainda situações que são reverberações do nosso passado. Nós teremos que passar por isso para nos reequilibrar. Agora, se estivermos sintonizados, agindo e começando a produzir resultados melhores na nossa condução, fatalmente essas coisas já estarão sendo modificadas a caminho. Né? Teremos o benefício até do aprendizado. Então, precisamos mudar essa nossa cabeça nesse sentido, de esperar que a minha vida, que Deus me dê a felicidade, tire os problemas do meu caminho, que eu tenha uma vida feliz, plena e pacífica. Não é assim, né? A felicidade não tem a ver com isso. A felicidade tem a ver com como estamos conseguindo obter o sucesso, ultrapassar os obstáculos, como estamos agindo na nossa vida. A felicidade tem mais a ver com isso do que não ter problemas, né? Bom, isso mesmo. Já posso aproveitar para me despedir? Não, calma. Ainda, sim. Okay. Vamos ver o Arlindo aí. Arlindo. Falar. Esse texto, final de texto da terceira sessão, é um... Olha, tudo aqui é muito bonito, é muito bom, muito. É muito realizável. Bonito, rico. Sem estar nos crucificando, sem estar nos chamando de pecadores, de coisa desse sentido, né? Sem estar nos julgando, mas nos convidando a crescer. É uma coisa bela, pela reflexão, né, Arlindo? Fala. É verdade. Eu vou pegar esse trecho final porque eu acho que ele nos traz muita coisa interessante. Eles não podem, como vos ensinam, fazer boas obras em vosso lugar, nem obter algo de Deus para vós, pois é preciso que cada um ganhe por si mesmo a perfeição a que todos estamos destinados, mas podem inspirar-vos o bem, sugerir-vos conduta conveniente e ajudar-vos em seu concurso. Não se manifestam ostensivamente,
mas no recolhimento. E aí, novamente, a gente está apontando para dentro. Olha para si primeiro, porque é aqui que essa coisa se realiza em primeiro lugar. Nós podemos, no intuito de fazer boas obras, sair por aí fazendo a tal da caridade material, que eu faço, eu aconteço, mas se eu não estiver envolvido plenamente com tudo isso, é pequenininho o crescimento que isso proporciona. Pequenininho, porque é preciso um envolvimento, é preciso que a gente lembre, de novo, daquela cena linda em que Jesus aponta para os seus discípulos, olha aquela mulher que jogou lá só aquela moedinha no gasofilácio. É isso mesmo. É o óbolo da viúva, aquela coisica de nada, que naquelas fortunas todas que se apresentavam ali, a mais valorosa, porque ela foi com tudo que ela podia, porque era a generosidade presente, era o desprendimento, era o não temer o amanhã, porque os lírios do campo não plantam nem colhem, e Deus os nutre, nos embeleza. E ela foi lá e depositou a sua pequena moeda. Eu acho que é esse o sentido disso tudo. Mas sou eu quem tem que realizar. Eu, plenamente eu. Não é a persona, sou eu, o espírito presente, imbuído desse desejo de ser, de fazer, de realizar, de verdade. Isso é realizar boa obra, porque ela não é aquela que você faz um prédio de 500 andares, dá emprego a milhares. Não necessariamente. A sua obra pequena tem o maior valor se ela for grande no teu coração. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Posso só complementar um trechinho aqui, essa frase que o Arlindo destacou, que é importantíssima, né? Eles não podem, como vos ensinam, quer dizer, os espíritos benevolentes, benfeitores, fazer boas obras em vosso lugar, nem obter coisa alguma de Deus para vós, pois é preciso que cada um ganhe por si mesmo. Então, assim, ele está dizendo aqui, não é que eles não vão fazer, não é que eles poderiam fazer, mas não vão fazer para a gente aprender. Não é isso. Eles não podem. A lei de causa e efeito vale para todos. Aquilo que nós manipulamos ou startamos na lei de causa e efeito é a lei maior de Deus que vai agir. Espírito nenhum pode impedir isso. Todos os espíritos, todos nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. Então, isso quer dizer o quê? Então não tem saída. Não, não é isso. Significa que cada um precisa fazer a sua obra. Cada um precisa agir. Então, a necessidade de aprendermos como isso tudo funciona. Eles vão ajudar, como está escrito aqui. Eleve o pensamento, peça ajuda, eles vão te dar uma dica, se você fizer isso, se você fizer aquilo, mas a situação vai estar lá para nós resolvermos, porque eles não podem tirar de nós isso, não podem manipular a lei de causa e efeito, isso não existe. É isso que a gente precisa começar a entender, a cada um segundo as suas obras. Isso não é punição, isso é uma realidade, é lei de causa e efeito. Né? Então, nós acabamos o comentário e lembramos aqueles que nos assistem que compulsem essa Revista Espírita de janeiro de 1860. Conselhos de Família. São 5 as sessões em que o Espírito deixa mensagem. Quer dizer, então, nós ficamos na terceira sessão. Faltaram 2. Mas aí cabe a você também mostrar interesse, o que o Nilo ressaltou e o Arlindo também. É tarefa nossa. Busca e acharás. Se a gente quer achar, tem que buscar. Não é pensar que os espíritos vão nos dar de mão beijada, não. Ele recomenda até que nós invoquemos os benfeitores para nos ajudar, claro. Eles vão nos ajudar mediante os esforços que nós realizarmos para as conquistas que desejamos. Aí eles estarão ao nosso lado nos ajudando para o bem. Bom, mas agora, Arlindo, para suas despedidas. Bom, eu vou terminar com 2 pequenas frases presentes aqui. Na primeira sessão, ele termina dizendo assim: antes de formular um julgamento, voltem sempre o pensamento para o eterno,
que os guiará ao bem e não os enganará jamais. E a terceira sessão, ele encerra dizendo assim: confiança em Deus, calma e coragem. Um forte abraço, amigos, uma boa noite, muito bom ter estado mais uma vez com vocês aqui. Beijo nos corações. Exatamente. Muito obrigado, Jaime, obrigado, Arlindo, por essa oportunidade. Um grande abraço a todos os companheiros que nos assistem. É sempre muito rica, né, essa reflexão, essas lições de Kardec são sempre muito ricas, são sempre muito cheias de reflexões importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez, e até uma próxima. Eu agradeço muito a companhia do Nilo, do Arlindo, que me ajudam muito a refletir nesses textos maravilhosos, né, da obra kardeciana. E agradeço a vocês que nos assistem, possamos continuar caminhando junto em outras oportunidades também. E eu encerro com a última frase da mensagem constante na 5ª sessão. O Espírito diz o seguinte: coragem e perseverança são as únicas leis do sucesso. Coragem e perseverança. Vamos ter coragem para crescer. Dá trabalho? Dá, mas tenhamos coragem de enfrentar as dificuldades, né? E perseverança. E sermos perseverantes naquilo que queremos conquistar. Ele diz, são as únicas leis do sucesso. Meus irmãos, minhas irmãs, é sempre com muita alegria que a gente realiza essa conversa, esse caminhando juntos. E nós lembramos mais uma vez, não deixem de se vacinar. Quem não tomou a 2ª dose ainda e já passou, vá lá tomar a 2ª dose. É preciso que a gente atenda às recomendações da ciência médica. Vamos usar máscara devidamente, lavar as mãos constantemente, passar álcool gel quando não houver água. E continuemos trabalhando por um mundo melhor. Na medida em que eu me melhoro, que o Arlindo se melhora, que o Nilo se melhora, a humanidade melhora. Então, vamos fazer a nossa parte. Muita paz para todos vocês. Que as bênçãos do alto iluminem as autoridades do nosso país, para que as vacinas cheguem o mais rápido possível a todas as pessoas. E que Deus ilumine o nosso povo nessa resistência em busca da paz, da esperança de um mundo melhor. Até mais.